O primeiro capítulo do meu livro está intitulado Introdução ao Evangelho. A maioria de nós está familiarizado com a palavra Evangelho e, na verdade, escutamos ela frequentemente por estarmos num país que professa a fé cristã. Mas a pergunta que eu suscito é: nós de fato conhecemos o Evangelho? Conhecemos o conteúdo da mensagem? Conhecemos a abrangência, a atemporalidade, as aplicações e as implicações? A proposta do livro O Evangelho Completo, ela nasce numa tentativa de produzir e oferecer um material onde podemos percorrer uma timeline, uma linha de tempo com começo, meio e fim da integralidade da mensagem do Evangelho. Evangelho é boa nova, Evangelho é boa notícia. Então, a primeira coisa a refletirmos sobre o Evangelho é que ele é, antes de qualquer coisa, um anúncio. Então, o Evangelho não é um compêndio de normas que precisam ser observadas. O Evangelho não é uma junção de conselhos. O Evangelho é uma proclamação. O Evangelho é um anúncio de algo que aconteceu. Quando nós olhamos para a história antiga e percebemos quando o termo foi popularizado, foi na vitória do então imperador romano, passou a ser imperador posterior a esse evento, a vitória do imperador Otávio sobre seu rival Marco Antônio. Eles lutaram fora de Roma pelo controle de Roma, lutaram na região do mar da Grécia. E quando Otávio venceu, uma pessoa foi destacada para retornar a Roma. Essa pessoa era chamada de mensageiro, e daí do termo apóstolo, para proclamar em Roma a vitória de Otávio, para levar a boa notícia. E de acordo com os historiadores, Otávio levou ainda em torno de 2 anos para retornar para Roma. Ele estava estabelecendo seu domínio ao longo de toda a região onde ele estava. Então, durante esse período, algo interessante aconteceu. A cidade passou a viver numa expectativa por causa de uma notícia. Qual a notícia? Otávio venceu. Ele triunfou sobre todos os soberanos e trouxe paz ao mundo. Daí a expressão Pax Romana. Então, a notícia de que algo aconteceu gerou uma expectativa por algo que aconteceria. O que? Otávio retornará. E essa expectativa mudou o ambiente de como as coisas eram em Roma. Então nós podemos entender o Evangelho como: algo aconteceu, Cristo triunfou. Algo acontecerá, Cristo retornará, e isso muda completamente como as coisas são agora. Isso é Evangelho, uma notícia que impacta todo o ambiente do mundo. Então, Evangelho é boa nova. O Evangelho não é um bom conselho sobre o que precisamos fazer para sermos salvos. O Evangelho é uma notícia a respeito daquilo que Deus fez em Cristo para nos salvar. Mas nós precisamos compreender que o Evangelho é de abrangência plena. Por isso, eu exponho o Evangelho de uma forma capitulada. Um dos grandes problemas que nós temos na atualidade é que nós temos uma fragmentação da mensagem. A mensagem tem sido exposta fragmentada e é impossível tirar ou acrescentar qualquer coisa no Evangelho sem que se perca o Evangelho por completo. Uma das coisas que eu trabalho também no livro e que nós vamos encontrar ali na introdução ao Evangelho é que muito do que é pregado hoje não é o Evangelho genuíno, é uma síntese, ou seja, é a tentativa de pegar teses ideológicas, teses filosóficas e o Evangelho como uma antítese a elas ser misturado na tentativa de produzir uma síntese
Essa é a dinâmica da dialética hegeliana. E quando o evangelho é apresentado como síntese, a fusão do evangelho e ideologias, evangelho e filosofias humanistas, ele perde o seu poder. Apresentamos um evangelho carente de coerência, carente de poder, carente de significado. Então o evangelho é uma boa notícia a respeito de como Deus intervém na história para colocar o mundo nos eixos novamente e como ele salva os seus eleitos. Para isso, eu apresentei o Evangelho em 3 capítulos principais. Nós podemos encontrar pelo menos 8 expressões no Novo Testamento para definirmos o Evangelho. Evangelho da nossa salvação, no capítulo 1 de Efésios, Evangelho de Deus, no capítulo 1 de Romanos, Evangelho da glória de Cristo, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, e as expressões que eu uso como centrais, Evangelho da graça, Atos 20, 24, Evangelho do reino, Lucas 4, 43, e Evangelho eterno, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Vejam, não são 3 evangelhos, é um evangelho com 3 capítulos principais. O Evangelho da graça nos ensina como Deus salva. E a resposta é: Deus salva pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. O Evangelho do Reino, segundo capítulo da mensagem, nos explica por que Deus salva. E a resposta que o Novo Testamento nos dá é que Deus salva para restabelecer sua sábia soberania e domínio sobre a criação, e Deus salva o homem a quem elegeu de antemão. Deus salva para devolver ao homem uma posição de autoridade. E o Evangelho eterno, por sua vez, nos explica o que Deus salva. Deus salva a criação, a qual edificou para a sua glória, e Deus salva o homem, a quem elegeu na eternidade passada. Então, o Evangelho da graça, como Deus salva, pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Evangelho do reino, por que Deus salva? Para restabelecer sua sábia soberania e domínio sobre a criação e para devolver ao homem salvo uma posição de autoridade. Evangelho eterno, o que Deus salva? Deus salva a criação, a qual edificou para a sua glória, e o homem a quem elegeu de antemão na eternidade passada. Essa é a forma que eu exponho o Evangelho no capítulo Introdução ao Evangelho. Lembre-se, a notícia de que algo aconteceu, Cristo triunfou. Algo acontecerá, ele retornará em glória, e isso muda radicalmente como as coisas são no presente.